Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Já vai deixando aí o seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso, porque o tema de hoje é muito importante, ele é de extrema importância para as nossas vidas. Vou fazer aqui um comentário sobre a jornada do herói, tão amplamente difundida ali pelo trabalho do Jung, Joseph Campbell, tantos outros que acompanharam essa jornada, principalmente desses dois autores, mas que já é muito, mas muito antiga, em toda a mitologia, em todas as histórias bíblicas, em muitas histórias bíblicas, esse arquétipo do herói ele já é bastante difundido, né? Na nossa vida existe também a possibilidade do ato heróico, não o ato heróico ao pé da letra, como é visto nas mitologias, por exemplo, mas sim como o assumir da responsabilidade sobre a nossa própria vida e de fazermos aquilo que a nossa consciência nos pede, porque o herói ele passa por um momento em que ele tem que tomar uma postura, uma decisão de ir em direção àquele chamado, ou ele permanece na zona de conforto, ele permanece na zona de estagnação. Entretanto, existe um chamado muito forte, e quando esse chamado é negado, ele vem em forma de angústia, né? Então você pode ver nos filmes, por exemplo, muitas vezes, não raramente acontece de o herói no filme, o protagonista, ele recusa o chamado, ele não quer aceitar aquela realidade, ele não quer fazer aquilo, ele tem medo, ele se sente impotente, né? Só que a frustração, a sensação de derrota, a sensação o sentimento de fraqueza, de não estar sendo fiel à própria consciência é muito angustiante para o herói. Do filme, na nossa vida também ocorre a mesma coisa. E é justamente por isso que os filmes nos tocam tanto, porque eles falam justamente da nossa realidade. Eles tocam na nossa alma, por quê? Porque eles vão de encontro ao nosso herói interior, eles vão de encontro, isso se chama projeção, projetamos no herói a nossa própria vida. E quando eu falo de ato heróico, não é necessariamente você salvar o mundo, você fazer algo gigantesco, não. Às vezes o ato heróico é você deixar de lado as redes sociais, às vezes o ato heróico para você é você estudar mais, às vezes o ato heróico para você é você mudar de carreira, muitas vezes é você começar um novo projeto, um novo estilo de vida, começar uma academia, não importa o que seja, é qualquer coisa que para você seja que você tem que empreender um desafio interno. E você vai perceber que na jornada do herói, de um filme, por exemplo, e na mitologia, existe, como eu tenho falado, esse chamado e essa negação do chamado. É muito interessante, eu já comentei alguma vez aqui, mas eu não estou recordado exatamente quando foi, tá com o tempo. Eu lembrei da metáfora não, da analogia, da alegoria que foi feita com Jonas na baleia. Ele queria negar o chamado dele em ir lá, se não me engano, a Nínive, uma cidade pagã. Ele deveria pregar a palavra do Senhor, e ele foi resistente, ele não quis ir, ele quis tomar uma direção oposta ao que ele foi chamado, né? E tanto é que Jonas, ele, para fugir, ele entra num barco clandestinamente, sem que os outros soubessem. Eu acho que era isso, eu acho que não sabiam que ele estava no barco.
ou sabiam, mas ele queria fugir da jornada dele. Ele queria fugir do que Deus tinha sugerido para ele fazer, tinha dito para ele fazer. Ele não queria fazer aquilo, então ele pegou um barco na direção oposta de onde o Senhor queria enviá-lo. E o que acontece? Uma tempestade, provações acontecem porque ele tomou o caminho errado. E o que acontece? Para não afundar o barco do navio, ele foi consciente de que ele deveria se jogar do barco, para não afundar e para não punir desnecessariamente e inocentemente os outros que estavam no barco, indo para a sua viagem correta. Então ele desce do mar, engolido por uma baleia, e é cuspido justamente direto na cidade que ele estava evitando. Então não há para onde correr, não há para onde correr. Principalmente quando uma pessoa tem um alto nível de consciência da própria vida, quanto mais você nega o chamado que pulsa dentro de você, mais a angústia domina a sua vida. Porque existe esse chamado, ele é um chamado da consciência. Quando você está evitando ele, é como se você estivesse traindo a si mesmo, traindo a sua própria vida, a sua própria essência. E essa sensação é avassaladora, ela consome o ser, até que ele vá e faça, até que você, por livre e espontânea vontade, faça o que você tem que ser feito. Ou você pode até ser cuspido, como na alegoria ali da baleia e Jonas, cuspido diretamente no seu chamado. Então pode ser algo que aconteça forçosamente também. Isso pode acontecer. O universo também tem esses meios de fazer com que você cumpra com seu ato heróico, com a sua missão de vida, digamos assim. Então olha para a tua própria vida e faz uma investigação consciente. Qual é o ato heróico que eu devo empreender na minha vida? Qual é o chamado que existe dentro de mim? Qual é essa voz interior que me chama para fazer alguma coisa e até o momento talvez eu não tenha feito, né? Quais são os impedimentos que estão me atrapalhando para realizar isso, né? Então, faz uma análise consigo mesmo, observa os detalhes que estão te impedindo de empreender essa jornada heróica e começa a olhar em direção a essa realização. Começa a olhar em direção à possibilidade de empreender esse trabalho. E vai sempre colocando a fé em primeiro lugar, colocando a visão de onde você quer chegar em relação a isso. Observa, cria na tua mente, imagina se você empreendendo esse ato heróico e tendo êxito, a sua realização máxima sendo realizada, e vai trilhando dia após dia, um dia de cada vez, foco no presente, observando cada oportunidade que a vida oferece, vai observando os sinais que a vida vai trazendo, porque nos filmes também é bem observável que sempre existe um auxiliador, sempre existe no meio do percurso do herói elementos, pontos onde ele vai obtendo informações, vai obtendo ajuda. Na nossa vida é a mesma coisa. Vai ter muitas ajudas, vai ter muitas orientações no meio da jornada também. Assim como os desafios também vão surgir, né? Mas é justamente isso, é justamente por isso que se trata de um ato heróico. Tá bom? Faz uma investigação consigo mesmo, busca na tua própria história o que é que você deve empreender como motivador para construir uma vida plena. E deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreve no canal, porque eu tenho certeza
que isso mexeu com você. Manda para mais pessoas, para que mais pessoas tenham a possibilidade de enxergar esse eu em potencial que existe nelas. Assim como eu sei que tocou você, vai tocar outras pessoas também. Muitas pessoas podem estar num processo de angústia muito forte, justamente por não estarem empreendendo esse tipo de jornada na própria vida. Esse vídeo é altamente inspirador para essas pessoas que têm esse chamado muito forte e estão passando angústia por não estarem vivenciando essa jornada ainda. Ou até mesmo para quem já está, para saberem que realmente estão empreendendo algo que é grandioso na própria vida. Lembrei aqui do filme Matrix também. O filme Matrix também é altamente explicativo em relação a essa jornada do herói, numa linguagem diferenciada, usando ali programações de computadores. Mas isso a gente deixa para um próximo vídeo, tá bom? Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!